tem um teleférico. E nesse teleférico você sobe e vai à Montanha das Tentações. Nossa. É onde, inclusive, quem cuida são os monges. Eu fui lá, tem a cadeira aonde, segundo a tradição, Jesus sentou para enfrentar o diabo. Então tem esses 40 dias, que é de Jesus realmente no deserto, enfrentou a Satanás. Por que ele foi para o deserto? Era comum profetas irem para o deserto? Ele foi para o deserto porque, segundo a Bíblia, Marcos, foi o Espírito Santo que o conduziu. Então era para ele ser provado, para ele ser tentado. Deus permitiu que ele fosse tentado. Porque se Jesus não fosse tentado, daria a impressão que ele não teve liberdade. Ele não pôde dizer eu aceito. Entendi. Então a tentação ali foi quando o diabo disse para ele, vou te dizer uma coisa, transforma a pedra em pão e está resolvido o problema. Exato. Você está com fome? Está com fome? O problema do mundo é a fome. Vamos resolver o problema da fome. É a grande tentação que a gente tem hoje. De achar que a questão hoje da sociedade é meramente quando todo mundo tiver situação financeira confortável, não teremos problemas. Essa foi a primeira tentação. E nós sabemos quantas pessoas que têm de tudo, economicamente falando, e não são felizes. Tem um vazio, um buraco existencial muito grande. A segunda tentação de Jesus foi quando ele disse assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Por quê? Porque ele disse, se você se jogar daqui para baixo, os anjos vão te pegar nos braços. Jesus disse, não tentarás. Eu não duvido do amor do meu Pai. Eu não preciso colocá-lo à prova. Ele não precisa mandar anjos para me salvar, para eu saber que eu amo. Às vezes, na primeira dificuldade, Vilela, que a gente tem, quem que a gente culpa? Da doença, porque Deus permitiu isso. Porque Deus permitiu. Segunda tentação. Exato. Terceira tentação foi quando jogou no pináculo e disse, se você se ajoelhar, eu te dou tudo. Ele disse, sai de retro, Satanás. Te dou o meu reino, não é isso? O reino. Foi quando ele respondeu, eu não quero glória, eu quero obediência. A morte de cruz. Não que ele queria morrer na cruz. Quando a gente fala agora na Semana Santa, nós estamos na Sexta-feira Santa, Jesus nunca quis a cruz. Ela foi uma condição, impuseram isso e ele aceitou. É difícil de entender pra gente, né? Por que ele não evitou? Ele teve vários momentos que ele podia, inclusive ele chora, né? Chora, no Getsemane. Se puder afastar, o cara se afasta, ele sabe o que vai ser, ele sabe como vai ser. Sim. E em nenhum momento ele fala, eu não quero, ele tinha decisão, ele podia simplesmente fugir, mas ele vai para aquele destino doloroso e fatal. Não é? Isso é bonito e ao mesmo tempo imagina a dor interna dele, porque ele estava se sentindo como humano, ele lá não estava sendo Deus, né? Tanto que ele diz, minha alma está numa tristeza mortal. Exato. Para Jesus dizer isso, é porque realmente aquela imagem do que ele estava sendo esmagado. Como homem, né? Como homem. Porque como Deus, ele poderia sair disso e falar, não, eu vou me sentar com o pai, isso não me... Não, Sim. mas ele está como homem, como carne, né? E a vida inteira dele, Vilela, foi, como eu citei, o início da vida pública de Jesus foi ir para o deserto. A vida inteira dele tem um texto que diz assim, que o diabo se retirou para voltar no tempo oportuno. A gente não imagina que Jesus a vida inteira foi tentado. E ele foi tentado? A vida inteira, lá nos 40 dias. Sei. E só para você ter uma noção, quando eles chegam para ele multiplicou 5 pães e 2 peixes, matou a fome de 5.000. Pegaram ele nos braços e começaram, é o rei, vamos fazê-lo rei. Uma tentação. Claro. Então o que ele fez? Passou pelo meio e foi embora. A vida inteira foi uma tentação. Entendi. Não diretamente um Lúcifer, o diabo tentando, no deserto mas colocando situações, né? Exato, mas no deserto foi o Lúcifer. Foi encardido que estava lá. O cramulhão. O cramulhão. Mas na vida foi tentações em situações, em episódios que ele teve que relutar. Você falou, nós estamos na Sexta-feira Santa. Para pensar. Ele foi seguindo. Qual que é a linha do tempo, então? A linha do tempo para chegar até Sexta-feira Santa. É assim. Então, como eu falei, existe a quaresma, certo. jejum,
oração, penitência. Então, nós lembramos esses 40 dias, que lembra os 40 anos do deserto. Também, né? Também. E também os 40 dias que Jonas andou por Nínive, a cidade lá da Babilônia, pregando a conversão. Então, são vários 40. 40 é um número forte, simbólico. É.